Wilson, sobre qual base realizamos as nossas escolhas? Hoje você me matou sempre com com esses temas que... Eu acho que quem assistir essa sequência que nós gravamos aqui vai ter uma visão muito interessante. Pô, não há vida sem escolha, né? Tá. Não há vida sem escolha. Porque... Mas em que está baseada as escolhas? Se a gente disser assim, o mestre, aquele grande mestre, escolheu 12 discípulos, Uhum. perfeitos ou não perfeitos? Não, perfeito. Não perfeitos. Ele poderia, se nós considerarmos aí o que as religiões falam, ter escolhido, feito nascer nesse mundo como ele nasceu, 12 seres perfeitos, espíritos puros, que eles chamam. Se ele tivesse 12 discípulos puros, o cristianismo não tinha se propagado. Isso é filosofia cristã. Uhum. Não, ele escolheu 12 pessoas imperfeitas, mas ele fez essa escolha com muita sabedoria. Mas por quê? Porque aqueles 12 discípulos imperfeitos tinham uma índole muito boa. Eram pescadores, Uhum. outro coletor de impostos. Então, cada um tinha uma característica, mas eles deveriam evoluir segundo os ensinamentos que ele trouxe. Tá. E isto, em 3 anos juntos, eles pensaram que entenderam, mas não entenderam. Tanto é que na cruz, todos o abandonaram. Um o traiu, Uhum. mas naquele momento ele não perdeu a felicidade, porque ele não se magoou. Pai, eles não sabem o que fazem. Tá. Eles fizeram uma escolha de o abandonar, com medo. Uhum. Um fez a escolha de o trair, achando que ele ia ser o rei dos judeus. Então, essas escolhas que eles fizeram foram erradas. E ali toda aquela filosofia colocada em 3 anos estaria morta. E aí, esses fenômenos todos que são colocados na história, que ele ressurgiu num corpo diferente, dizem que ele ficou 40 dias ensinando, ali ele concluiu o que ele precisava, Hum. porque ele matou a morte em vida. Eles perceberam que o reino dele não era do mundo, era viver num mundo com escolhas que não são do mundo também. Mas veja só, esse mestre tinha que comer, mundo. Ele tinha que dormir, mundo. Ele tinha que se vestir, mundo. Mas ele não era dependente nas escolhas dele dessas coisas. Mas quando ele ressurge, aqueles seres imperfeitos se transformam completamente. Porque nesse ínterim, eles voltaram a pescar, eles voltaram a colher impostos. Tudo aquilo estava morto. Porque a escolha que eles fizeram foi uma escolha do mundo. E ele disse: não, vocês têm que viver no mundo, mas sem ser do mundo nesse processo. Uhum. Então, a partir daí, eles se tornaram completamente diferentes. Eles se dedicaram não mais a ter, e sim a ser. Então, eu posso dizer, e passa a ser uma coisa redundante, que por esse exemplo, eu começo a perceber que nós temos que ter a capacidade de viver fazendo escolhas, mas sem que essas escolhas nos escravizem. E o que acontece no mundo, até pela estrutura do alter ego, as pessoas estão vivendo muito mais para ter e para aparentar ser o que não são. Então, mas por que que a pessoa faz esse tipo de escolha? Como é que é a É estrutura dela para instintivo, ela fazer é essa instintivo. escolha? Então, na verdade, nós voltamos a um tema. Nós temos necessidades fisiológicas: Tá? comer, beber, dormir, sexo. Nós temos necessidade de segurança. Tá. Nós temos necessidade de reconhecimento, de ser amado. Tudo isso é humano. Que Nós bom. temos necessidade de lazer.
Esse grande filósofo se permitiu ser amado. Ele se permitiu. Ele se permitiu que lavasse os pés dele. Deixa eu lavar os meus pés. Ele não precisava ser amado para estar feliz, porque ele não tinha essa dependência. Mas ele se permitiu como exemplo. Então, mas as pessoas hoje escolhem para serem felizes? Ah, sim. E as pessoas escolhem o materialismo. Ah, A felicidade é através daquilo que é material. Que pessoas é algo material? Coisas são aquelas... coisas. Então, o nosso grande problema é esse estalo que os discípulos tiveram, que eu tive na minha vida. Mas isso não vai vindo conforme a gente vai amadurecendo? Sim, mas para amadurecer com escolhas erradas, o sofrimento. Então, o que baliza as nossas escolhas melhores? Não querer mais sofrer, porque ninguém gosta de sofrer. Mas o nível de consciência de uma pessoa, o quanto ela se conhece, o quanto ela sabe dos seus limites, não faz com que ela tenha escolhas diferentes? Sim, desde que Hum, ela use a razão e diga isso que a gente chama de interiorização. tá? No consultório, a gente não diz o que o paciente tem que dizer, mas diz assim, Uhum. qual é a consequência para você dessa sua atitude? Interioriza, pensa. Porque o sistema emocional não faz pensar. Qual é a consequência de você fazer essa escolha de terminar o seu casamento do jeito que você está terminando e deixar sua esposa e seus filhos? E qual é a consequência para os outros? Interiorizar é a gente usar o sentido racional, porque nós somos o único animal que tem esse sentido, e pensar na consequência para mim. E quando eu penso na consequência para mim, o meu instinto está levando em consideração isso, eu não quero sofrer. Mas qual é a consequência para o outro? É o amor. Então, você não tem que separar o instinto do amor, porque o instinto existe. Então, eu posso fazer escolhas, mas quais são as consequências? Nós só amadurecemos quando nós quebramos esse orgulho, esse sentimento de superioridade que nos faz buscar a felicidade pelo ter e pelo aparentar ser, e começamos a fazer escolhas também pelo ser. Ser, ser. E ser, meu irmão, é amar de uma forma verdadeira. Então, só tem dois caminhos: ou pela conscientização, ou pela dor. Mas a pessoa, quando ela nem sempre sabe, ela nem sempre tem a consciência de que aquela escolha que ela está fazendo é boa ou Não ruim tem. para ela. E ela vai fazer aquela escolha por um padrão que ela introjetou, por um valor que ela tem, por um, por um modelo que ela está seguindo. Então, eu vou te dizer, não está errado. Ah, É a verdade dela. Mas essa verdade pode ser uma grande mentira. E como é que você desperta? Como é que você desperta? Você só desperta pelo sofrimento ou pela ou pela conscientização, conscientização. que são poucos Poucos. que chegam por isso. Eu posso dizer para você que eu sempre te falo dessas coisas, falo para todos vocês lá da escola. No dia que eu percebi a regência de uma coisa maior sobre mim, que era o amor, no dia que eu percebi a regência de uma coisa maior, que era o faça ao outro que você gostaria que ele fizesse, eu percebi essa regência, eu comecei a aceitar essa regência. Ah, E aí eu comecei a acreditar nela. Quando eu percebi a regência, eu comecei a aceitar e acreditar, faltou uma perna que, nos últimos 2 anos, eu tenho desenvolvido. Confiar. Porque, na verdade, você tem que confiar que tudo que você está passando, de certa maneira, nunca vem para o seu mal. O sofrimento não vem para o mal se eu aproveito ele e interiorizo. Eu começo a compreender, me doar e respeitar. Porque eu uhum. percebo que quando eu me afasto disso, eu sofro. E quando você confia que aquele momento de dificuldade que você passou vai te crescer. Eu te falei já que muitas coisas na sua vida pessoal deram errada Uhum. lá no passado. Talvez deram errado
como já deram na minha vida, para que você chegasse onde você está hoje. Porque Mas tudo não hoje tá certo? tudo está certo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tudo aquele mal bocado que você passou lá no passado, nos seus trabalhos, foi para você chegar aqui nessa escola há 4 anos atrás. Uhum. Hoje você é uma pessoa completamente diferente. Eu acho que hoje houve um despertar, mas para isso você tem que sofrer. Mas algumas escolhas, a gente pode dizer que algumas escolhas que a gente realiza ao longo da vida, elas são escolhas inconscientes Sim, pela. projeção. São compensatórias pela projeção. Se você tem inferioridade, essa inferioridade é projetada em cima do seu ego, ele não quer ser inferior, aí ele busca o sentimento de superioridade, que é o orgulho. O nosso inconsciente é uma força muito poderosa. Eu só fui assistir eu comecei a sentir essas regências porque a gente se acha uma pessoa. A gente, quando tem as coisas, a gente não para pensar. As coisas só acontecem quando a gente tem falta. Quando aquilo te falta, aquilo faz você interiorizar. Então, um dos maiores problemas do mundo é que as pessoas não param. As pessoas pensam que fazer meditação e ficar, que é isso? Meditar é um ato contínuo na sua vida, onde você para e avalia. Avalia o que você fez ontem. O que eu fiz hoje que não foi legal? O que eu fiz ontem que não foi legal? Como é que eu tratei fulano? Como é que eu tratei o ciclano? Se você não usa o ego que avalia, que é a razão, Uhum. você usa o equicente, que são os sistemas emocionais. E esse equicente é burro. Sentimento é um cavalo puxando uma carroça. Uhum. O cavalo é um sistema emocional, é instinto. A carroça, onde eu estou sentado em cima, o meu ego está, é tudo meu aprendizado. É a razão. Só tem que, se eu sento nessa carroça e uso o sistema emocional, esse cavalo vai disparar. E o meu senso racional não consegue fazer escolhas corretas. Sim, Eu faço escolhas porque eu precipitadas. tô deixando a minha emoção me dominar. A emoção dominou. Eu Tá. faço, então, eu vou tomar decisões altamente emocionais sem perceber as consequências. Só que tudo tem consequência. Tudo tem consequência. É aquilo que diz lá na filosofia. Você semeia, você Uhum. colhe. E a natureza é a mesma. Se você semeia a compreensão, a doação e respeito, você vai semear paz no seu coração, mesmo que o outro não te compreenda. Eu hoje não estou aborrecido. Hoje eu não estou mais preocupado com quem não me ama. Aham. Por Deus, essa semana eu tive 2 provas. Aquele que se afasta de mim e não diz por quê, você acha que eu vou parar a minha vida porque o outro se afastou? Não, mas aí você já tá num grau de evolução e de conhecimento em que faz você usar muito mais o seu ego que avalia do que a sua emoção. Então olha aqui para mim, ó. Foi muito tapa na cara, minha filha. Porque você teve várias vivências, então Várias as suas vivências. vivências vão te ajudando também a Sim, fazer as suas sim, escolhas. sim. E isso chama-se seletividade. Aquele grande filósofo, aquele grande mestre, ele era seletivo. Ele Uhum, subia no monte para orar com Pedro, João e Tiago. uhum. Não levava os outros, porque os outros não iam compreender aquilo que acontecia lá em cima. Ah, Só eles. esses 3 que tinham muito mais desenvolvimento moral e espiritual. Então, o que eu quero dizer é que ou a gente faz escolhas melhores e aprende pela conscientização, ou nós vamos aprender pela dor, com as escolhas erradas. Tá. Porque, minha filha, vou resumir isso tudo. Hum. É uma escola de escolhas. A vida é uma escola de escolhas. Nós nascemos para aprender a amar, mesmo sem sermos amados. Aí você vai dizer, mas como? Porque quando eu amo, mesmo sem ser amado, eu não perco a minha paz. Ó, o outro não sabe o que faz. Você acha que eu vou perder minha paz porque o outro tá de cara feia? Você acha que eu vou perder a minha paz porque o outro fez isso comigo? Não, não. Mas para você ser amado, para você amar mesmo sem ser amado, você tem que se conhecer. Sim, É necessário você saber quais são os seus limites. interiorizar. E isto é um processo. E a vida te ensina, através da conscientização, você pode ir. Porque a gente sabe tudo que tem que fazer. Uhum.
mas a gente saber fazer, existe uma coisa chamada sofrimento. Infelizmente, o amor é o grande alimento da alma humana, mas o grande remédio é o sofrimento.